Oi, bom dia, gente. Eu tenho aqui um livro que tem me acompanhado nesses últimos meses, que é do Brennan. Não sei se vocês já ouviram falar. É um homem de Deus que eu tenho muito, assim, tem me levado muita reflexão, né? Todo dia. E tem me feito boa companhia. E eu quero repartir aqui com vocês, compartilhar um dos que eu mais gostei, que é sobre a graça. Então, esse é o tema mesmo, por isso que é meu, somente meu, todo o trabalho, tem tudo a ver com o que diz aqui. Então, vamos lá. Embora as Escrituras mostrem insistentemente a iniciativa divina na obra de salvação, que somos salvos pela graça, que o grande amante saiu em nosso encalço, a nossa espiritualidade ainda parece começar com o eu, não com Deus. A responsabilidade pessoal toma o lugar da resposta pessoal. Parecemos absorvidos pelos próprios esforços de crescer em santidade. Falamos de adquirir virtude como se fosse algum tipo de habilidade que pode ser adquirida por esforço pessoal, como uma boa caligrafia ou um equilibrado balanço no taco de golfe. Em períodos de penitência, focamos nos livrar de nossas obsessões e suar por meio de vários exercícios espirituais, como se fosse um programa para desenvolver a nossa musculatura religiosa. É meio radical na coisa de tudo vem de Deus, né? Essa é que é bem verdade. Às vezes, aqui existe, na minha opinião, existe o perigo, né? Quando você começa a se esforçar demais, porque, na verdade, o buscar, no meu ver, o buscando a Deus é que traz toda essa vitória, vamos dizer assim, em cima de batalhas que a gente enfrenta a cada dia, né? A ênfase recai sempre no que eu faço em vez do que Deus está fazendo em minha vida. Então, essa colocação é interessante. O que Deus está trabalhando na nossa vida, né? Claro que isso daqui parte também do que da sinceridade e do desespero, né, de buscar a Deus todo dia. Não é assim uma coisa que você fica de bobeira e que Deus vai fazendo tudo. Eu acho assim que o nosso trabalho é buscar a Deus. O resto é Ele que faz tudo, né? Então, esse esforço aqui que ele faz, essa ênfase recai no que eu faço em vez do que Deus está fazendo em minha vida. Nessa abordagem machista, Deus é reduzido a um velho espectador bonachão do lado de fora da área. Nossa mística orienta-nos a atribuir qualquer crescimento na vida espiritual aos nossos esforços robustos e resoluções vigorosas. Convencemos-nos de que podemos nos sair muito bem nesse negócio de seguir a Jesus se apenas, de uma vez por todas, tomarmos uma resolução firme e nos mergulharmos de cabeça. Tudo o que estamos fazendo é tomar a lenda do homem que venceu pelos próprios esforços e a transferir da esfera econômica para a espiritual. E ele bota aqui, João 5,44, como vocês podem crer se aceitam glórias um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. É um texto bem radical, até perigosa, se mal interpretada, né? Porque não é aquela coisa de se acomodar. Eu acho que a gente tem que ter a sinceridade do nosso coração na busca do Senhor. Mas que o Senhor já fez tudo por nós, e é Ele que nos traz. Eu fui salva, sabe, eu não participei, Ele me alcançou realmente, entendeu? Então, a minha vida é assim, as coisas que Deus tem feito por mim. Eu separei aqui em Efésios, só para a gente ler na palavra mesmo, um texto da palavra, que fala tudo que Deus fez por nós. Vamos pegar todo mundo para ler junto? Efésios 1. Efésios 1. Efésios 1, do versículo 3, que está aqui, bênçãos espirituais. Posso ler?
para a gente ler junto? Porque essa passagem é uma passagem que vale a pena estar lendo junto. Porque ela fala aqui, né, de tudo que Deus, em Jesus Cristo, faz por nós, né? Então, vamos lá. Agradecemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade, o querer de Deus. Graças ao Senhor, né? Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Né? Então, está aqui o querer de Cristo. Graças a Deus, o querer de Deus em Cristo Jesus para a nossa vida. Então, todo o trabalho é... Descansemos, né, no Senhor, né? Busquemos a Ele e descansemos nele. Amém? Bom estarmos juntos mais um domingo. Bom estarmos aqui, louvando ao Senhor. Quem de vocês leu Daniel capítulo 6 durante essa semana? Quem leu Daniel capítulo 6? Muito bom. Texto longo, porém extremamente rico, eu diria. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai tirar alguns princípios desse texto de Daniel capítulo 6. É um texto muito longo, mas é um texto extremamente conhecido, muito conhecido na Bíblia. Quem nunca ouviu falar em Daniel na Cova dos Leões, não é? Nós temos várias pinturas a respeito e uma das histórias infantis mais contadas, né? E isso me impressiona, porque eu lembro tão longe quanto eu posso lembrar de ter ouvido essa história. Desde que eu me reconheço por criança, desde pequeno, eu ouço essa história. Mas durante essa semana, eu procurei um exemplo sobre leões. Eu queria um exemplo para começar a contar uma história de leões e olha só, gente, não achei nenhuma. E fiquei um pouco frustrado. Mas eu descobri, eu li uma história sobre gatos, que é muito parecido. Gato e leão acaba sendo felino, não é? Oi? Do Rei Leão. Não, mas eu queria uma outra história que não fosse tão conhecida. E eu acho que essa do gato vocês ainda não conhecem. E eu acho que essa é uma informação muito valiosa, especialmente para você, se você tiver um gato. Como dar banho em seu gato? 8 passos muito fáceis. Eu vou ensinar para você essa manhã. Primeira coisa, limpe o seu banheiro. Esse primeiro passo, limpe o banheiro. Segundo passo, levante as 2 tampas do vaso e adicione shampoo. Terceiro passo, localizar e acalmar o gato enquanto você o leva ao banheiro. Quarto passo, num movimento rápido, coloque o gato no sanitário, feche ambas as tampas e fique em cima para o gato não fugir. Quinto passo. O gato vai agitar e produzir uma ampla espuma. Ignore o barulho do gato, que é um barulho estranho, mas o gato está adorando, tá? Sexto passo. Dê descarga 3 a 4 vezes. Isso fornece um amplo enxágue.
o que é bastante eficaz. Em sétimo lugar, peça para que alguém abra a porta. Fique o mais distante possível do banheiro e levante a tampa. Ambas as tampas. Oitavo passo. O gato, limpo, vai sair como um foguete de dentro do sanitário. E para o ar livre, ele secará naturalmente. Quem escreveu isso foi um cachorro, claro. Agora aqui a minha retratação. Deixa eu fazer uma retratação rapidamente aqui. Eu sei que alguém pode voltar para casa essa manhã e ficar com raiva de mim e pensar que eu odeio gatos. Não é verdade. Eu jamais faria isso com um gato. Agora, por outro lado, o Matias, ele adora gatos. E se eu contasse essa história para ele, ele com certeza gostaria de fazer isso, achando que estaria fazendo um bem para o gato. Então eu acho que nós devemos orar pelo Matias. Mas, gente, o que a gente não entende às vezes é que coisas, a gente lê coisas e dá risada sobre coisas e vai embora e esquece o que a gente leu. Quando a gente lê a história de Daniel, a gente imagina, legal, ele foi jogado lá para os leões, né? E tudo bacana, o texto diz que Deus fechou a boca dos leões e nada, né? E aí a gente fecha a Bíblia, vai embora e ok. Mas a gente esquece que debaixo de toda essa dinâmica toda do texto, existem alguns princípios extremamente importantes. Como eu disse antes, essa é uma história muito conhecida. Mas hoje eu quero passar um tempo a mais cavando por baixo dos fatos históricos e olhar para uma outra coisa que estava acontecendo naquele momento, de um lado, acho que um tanto quanto espiritual, ao invés de textual e somente histórico, né? Como você pode ver, não foi por acaso que alguns líderes, né, queriam matar Daniel. Na verdade, eles estavam encontrando várias maneiras para tentar pegar esse homem, né? Imagina agora Daniel. Daniel é um dos homens mais importantes da Babilônia. Ele nem é babilônico. E ele é um dos homens mais importantes. Ele tem um cargo altíssimo, provavelmente o mais próximo do rei. Ele tinha acesso a esse rei. Gente que é muito bem colocado profissionalmente, ele é sempre muito bem querido, não é verdade? Todo mundo gosta de uma pessoa que é extremamente bem financeiramente, que vai bem financeiramente. Todo mundo gosta dele, né? Todo mundo odeia esse cara. Quando o cara só recebe promoções. O tempo todo é promovido e você não. O salário dele aumenta, o teu não. Você começa a se apaixonar por aquela pessoa. Não é? Era o caso de Daniel aqui. Daniel estava envolvido nisso. Toda hora ele era promovido por causa da fidelidade dele para com Deus. E o rei via isso e promovia ele, enquanto os outros não. E havia um grupo de homens que tentavam de todas as formas pegar Daniel. Sempre ouvimos dizer que Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Quem já ouviu isso aqui? Deus ama você. Deus tem um plano maravilhoso para você. Isso é bacana, é fácil concordar quando nós gostamos do plano de Deus, né? Quando a gente gosta do plano de Deus, a gente amém! E a gente fala com todo gosto, né? Quando o plano de Deus inclui que a tua vida financeira vai mudar, que você vai dirigir um carro mais novo, mais luxuoso. Esse plano é bacana, né? Agora, quando o plano de Deus é diferente daquele que a gente espera, e quando o plano de Deus é diferente, o que a gente faz? Imagina um médico entrega os resultados dos exames e olha para você e diz: sinto muito, é câncer. E aí, o que você faz? Ou de repente a sua esposa, o seu marido chega para você depois de tantos anos de casamento e diz: olha só, eu quero o divórcio. Ou o seu chefe diz para você: cara, não vai dar mais. E a gente decidiu demitir você, depois de anos e anos dedicados à mesma empresa. Aí você bate o seu carro e você descobre que o seguro não vai cobrir. Você procura um emprego, mas tudo que encontrou foi um beco sem saída e agora você está sem dinheiro e sem perspectiva. O que você faz? Alguém chega e bate nas tuas costas e diz: não, Deus tem um plano maravilhoso para você. Você dá-lhe uma bifa na boca dele, não é?
Diz, cara, você não sabe o que eu estou passando. Estou sofrendo. Então, muito fácil é concordar quando o plano de Deus é agradável. Extremamente fácil. Eu sou filho do rei. É fácil a gente dizer que é filho do rei. Mas quando o plano é diferente, quando o plano nos leva para um beco sem saída, e o plano de Deus às vezes é levar a gente para uma cova de leões, igual fez com Daniel aqui. Basicamente, quando nós deparamos com situações assim tão difíceis, a gente diz, Senhor, o que está acontecendo? O que é isso? Que zica danada é essa, né? A gente não usa esse termo, né? Mas a gente até pensa às vezes, mas que coisa. Outros diriam que deveria tomar um banho de sal grosso, né? E por aí vai. Tem vários tipos de receitas para você se livrar desse tipo de coisa. Nós todos estamos familiarizados com a noção de que Deus nem sempre responde as nossas orações, não é verdade? Nós estamos familiarizados com isso. Que nem sempre Deus responde às nossas orações da forma como a nossa expectativa é. Porque nós temos uma expectativa e Deus às vezes frustra as nossas expectativas. Uma coisa é Deus suprir os desejos do meu coração me dando uma capa de guitarra do jeito que eu gostaria que fosse. Outra coisa é eu orar pelo meu casamento e olhar e não ver mudança nenhuma. Ou pelo meu filho, ou pelo emprego, ou por qualquer outra coisa que seja. E não ver mudança na coisa. E parece que Deus não ouve, e parece-me que a resposta que Deus me dá é sempre ao contrário ao que eu peço. O que fazer quando Deus não nos socorre na hora e da forma que nós queremos? O que acontece? E uma outra pergunta. Como nós podemos manter a esperança viva quando a própria vida parece tomar um rumo errado em direção a uma rua sem saída? Como nós conseguimos manter a esperança? Basicamente aquela coisa quando você coloca o GPS nas coordenadas, esperando que ele te leve no lugar onde você decidiu chegar, e quando você se dá conta, você está andando em círculos e não está indo a lugar algum. Confiando ou com toda a tua fé no GPS. E você está andando em círculos. Como manter viva a esperança quando parece-me que a tua vida não está saindo daquele marasmo, aquela patinação? Como você pode manter a esperança viva? O que você faz? E se tudo que nós prezamos, se tudo aquilo que nós achamos que é importante para nós, subitamente desaparece, some, o que a gente faz? Quando aquilo que você tem de mais precioso na nossa vida nos é tirado. Aquilo que você julga ser a razão da sua vida e de repente é pulverizado, o que você faz? Como você mantém a fé? Quando parece que as coisas tudo estão indo para trás, ao invés de avançar. Como é que você faz? O que você faz? Se todos os nossos marcos familiares, porque nós precisamos deles, que eles nos dão referência, somem também, são removidos, se os nossos amigos nos abandonam, se o nosso trabalho se vai, se a nossa saúde desaparece, se a morte repentinamente resolve bater na nossa porta, o que a gente faz? O que a gente faz com a nossa fé? De novo, eu volto a dizer, é muito fácil dizer amém, glória a Deus pelo plano de Deus, quando o plano de Deus é agradável aos nossos olhos. Mas às vezes o plano de Deus nem sempre é tão agradável assim aos nossos olhos. Nem sempre. Pense um pouco de volta aqui para Daniel. Daniel é um homem que fez tudo certo. Tudo certo. Ele não fez nada de errado. Fez tudo certo. E pessoas tentando derrubar ele, a ponto de enganarem o rei para que o rei assinasse um decreto, tornando crime o fato de orar. Ele não fez nada de errado. E aí nós somos levados a enfrentar também uma realidade difícil, mas inegável. E às vezes o plano de Deus é muito diferente daquele que nós esperávamos. O que fazer? Acho que nós, como cristãos, nós erramos em uma área. Eu vou dizer para vocês qual é. A área que nós erramos, como cristãos, é tomar a bênção de Deus como garantia contra o sofrimento. Esse é um dos maiores erros que
que nós, como cristãos, cometemos. Os israelitas, eles fizeram esse erro, cometeram esse erro. Os judeus tinham uma longa história em ver Deus intervir em momentos de dificuldade. Foi o que aconteceu quando Moisés tirou o povo do Egito, 400 anos sofrendo, de repente Moisés chega, tira o povo do Egito. Foi o que aconteceu quando Deus sustentou esse mesmo povo por 40 anos no meio do deserto. O texto da Bíblia diz que nem a roupa se envelheceu, nem o calçado gastou, não faltou comida nem água por 40 anos. Eles descansaram em Deus. Foi o que aconteceu quando eles atravessaram o Rio Jordão. Foi o que aconteceu quando os muros de Jericó caíram. Foi o que aconteceu quando Gideão derrotou o exército midianita com 300 homens apenas. Foi o que aconteceu quando Sansão derrotou os filisteus. Foi o que aconteceu quando Elias derrotou os profetas de Baal. Foi o que aconteceu quando Davi derrotou Golias. Foi o que aconteceu quando Josafá derrotou os amonitas e assim por diante. Os israelitas têm uma história grande de intervenção de Deus o tempo todo, uma vez após outra. Quando os filhos de Israel se viam numa situação difícil, quando estavam em menor número, oprimidos, quando não tinham nenhuma esperança, Deus interveio. Ele vinha em seu favor novamente, o tempo todo você vê isso na Bíblia. Se você ler sua Bíblia, você vai ver o tempo todo Deus intervindo. E isso aconteceu tantas vezes que as pessoas começaram a acreditar que Deus estaria sempre lá, independente do que eles fizessem. Provavelmente eles pensaram, o Deus não prometeu que iria me salvar? Eles não tinham um templo em Jerusalém, onde Deus decidiu que iria habitar? Eles eram esse povo. Que outro povo era tão notavelmente bem-aventurado ou feliz, tão bem conhecido quanto eles? Que outro povo era? Nenhum. Outras nações tinham suas divindades tribais, mas somente Israel tinha o Senhor Deus, Criador de toda a terra, céu e terra. Somente eles. Então é fácil você dizer, eu sou o cara. Sobre mim, nada vai acontecer. Somos muito abençoados. Provavelmente pensavam assim. E de fato eram. E assim ensinaram seus filhos, assim ensinaram seus netos. Mas qualquer bênção, gente, qualquer bênção por muito tempo negligenciada, eventualmente é perdida. E olha só, quando nós vivemos uma vida com Deus, íntima, nós somos abençoados. E a bênção que Deus nos dá, ela vai reverberando através das gerações, vai passando para os nossos filhos. A Bíblia ensina isso. A partir do momento em que Deus me abençoa, os meus filhos, eles usufruem da bênção que Deus colocou sobre mim. Eles usufruem. E isso por gerações e gerações. Só que se essa bênção for negligenciada, achando que, essa é garantia, já está garantido, Deus não vai tirar. Se essa bênção for negligenciada, ela eventualmente vai ser tomada. E aí, o desespero toma conta. Sem dúvida, Daniel foi um dos gigantes da oração na Bíblia, sem dúvida nenhuma. E ele era tão dedicado a essa disciplina espiritual, mas tão dedicado, que ele foi preso por causa da oração. Por causa disso. E esse relato está no capítulo 6, e o ponto principal se acha no versículo 10 e 11. Se você tem sua Bíblia aí, abra comigo, capítulo 6 de Daniel, versículos 10 e 11. Provavelmente, se você não leu, seria bom você ler em casa para você ter o contexto dessa história toda. Eu não vou ler o texto todo, só apenas esses 2 versículos, e eventualmente eu vou citar algum outro aqui. Mas fato é que o texto-chave, o ponto principal desse relato do capítulo 6, você encontra no versículo 10 e 11 do capítulo 6. Diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. E então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda ao seu Deus. Se você tem sua Bíblia aí, sublinhe esse texto e escreva na margem da sua Bíblia verso-chave sobre oração. Se você pode fazer isso, sublinhe esse texto.
esse texto é extremamente importante para a sua própria vida de oração. Agora, uma pergunta para você, que você deve responder. Pode passar isso aí. Vamos até na pergunta. Pode passar também. Pergunta. Até aí. Responda para você mesmo. Se você fosse preso por ser uma pessoa de oração, haveria provas suficientes para condenar você? O que você acha, e doutor Marques? Para condenar alguém tem que ter provas, não é verdade? Se alguém acusa você, digamos que temos um decreto aqui no Brasil impedindo ou tornando crime a disciplina da oração. E você fosse acusado de ser um orador, não no sentido de falador, mas alguém que ora. Eles teriam provas para condenar você? É uma pergunta aí para responder cada um. Daniel orou quando era lei, contra a lei, orar, né? Por que você acha que ele continuou a sua dieta de oração diária, mesmo quando ele sabia que poderia ser perigoso? Por que você acha? O que você acha? Por que você acha que Daniel continuou orando, mesmo sabendo que era contra a lei, lá naquele país, orar? Oi? Confiança em Deus. Mas o que é a oração? Uma conversa. O que mais? O que você acha? O que é a oração? Através da, não que Deus precise que a gente ore para contar para Ele a nossa necessidade, né? Na verdade, a oração é para nós. A intimidade que a gente cria com Deus na oração. Já dizia um verso, a oração é o braço que move a mão de Deus. Se quer ver a mão de Deus agindo, ore, né? Então, e Daniel continuou orando lá. Agora, nós fazemos um bocado de dieta, né? A gente corta açúcar, o que é bom. A gente corta o excesso de gordura, o que é bom. A gente faz um bocado de dietas que são boas. Agora, você tem uma dieta de oração? Você tem isso na sua dieta? Você coloca a oração como uma dieta para você, uma necessidade para a sua vida? Algo que faz bem para você? Você tem isso? Daniel orou em segredo, mas não era segredo nenhum de que ele era um homem de oração. Todo mundo sabia que Daniel era um homem de oração, até os seus próprios inimigos. Alguém sabe que você é uma pessoa de oração? Eu sei que minha mulher é uma pessoa de oração, é incrível. Mas ela é uma pessoa de oração. Quais foram algumas características da vida de oração de Daniel? É o que nós vamos ver aqui, essa manhã. As características da oração de Daniel me leva a pensar, será que a oração de Daniel era diferente da oração que eu faço hoje? Será que era diferente? Será que ela tinha mais poder do que a oração que a gente faz hoje? Porque facilmente a gente nomeia as pessoas. Fulano tem que orar por mim porque a oração do fulano tem mais poder. O que mede o poder da oração de uma pessoa? Que padrão nós usamos para dizer que uma oração é mais poderosa do que o outro? É porque o cara fala com mais certeza do que uma outra pessoa? Eu não consigo entender que existam orações mais poderosas do que outras. Eu entendo que existem orações provenientes de um coração mais íntimo com Deus do que outras, onde haja mais intimidade. Mas nós não temos como dizer uma é mais forte do que a outra. Vamos analisar aqui juntos alguma coisa rapidamente sobre as características e princípios que fizeram de Daniel ser um homem diferente, ter uma dieta de oração. Primeira coisa, Daniel era comprometido com a oração. Que comprometimento ele tinha? Olha só, depois de saber que havia uma lei que proibia a oração ao Deus hebreu, ele continuou a orar da mesma forma que ele vinha fazendo, da mesma forma. Ao invés de levantar um protesto, ele orou. Ele não fez protesto, não saiu fazendo uma marcha contra aquele decreto, não juntou os judeus que estavam lá na Babilônia e falou, vamos protestar, vamos lá. Ele não fez isso. Voltou para casa e orou. Diz o texto, aproximando-se de Deus. Antes de começar o trabalho duro da oração, esse texto de Steve Brown,
do livro dele, Aproximando-se de Deus. Antes de começar o trabalho duro da oração, você deve fazer um compromisso de oração. Antes de começar a orar, faça um compromisso de oração. Não importa o que, de modo que ela se torne uma parte essencial da sua vida. A oração, se alguém vai ser bem-sucedido nisso ou não, deve se tornar um compromisso de vida. Oração, gente, oração é uma disciplina espiritual. Se você não decidir que ela é importante para a sua vida, nem comece, porque você vai parar igual. É como aquela dieta que você faz. Se você não levar a coisa a séria, você começa 2, 3 dias e depois você chuta o balde. Você precisa decidir. A oração, se alguém vai ser bem-sucedido, diz Steve Brown, bem-sucedido nisso, deve se tornar um compromisso de vida. Compromisso de vida. Daniel era comprometido com a oração. Segunda coisa que Daniel tinha, a oração era uma expressão de sua devoção pessoal na dependência de seu Deus. Perceba que ele diz que deu graças a Deus aqui. Ele deu graças a Deus. Ele começou a oração. Quando ele ficou sabendo do decreto, ele foi para casa e agradeceu a Deus. Provavelmente não deve ter agradecido por causa do decreto, mas deve ter agradecido a Deus pela vida dele, por estar vivo. Não é? E aqui um princípio para nós. Quando os problemas vêm na nossa vida, nós temos a oportunidade de nos tornarmos também testemunhas do poder de Deus em nossa vida. Tá? Ao invés da gente reclamar, fazer um protesto de Deus, contra Deus, logo de cara, quando a dificuldade vem, culpar a Deus, protestar a Deus, nós podemos meter o joelho no chão e agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de conhecer o poder de Deus na nossa vida. A gente já viu o poder de Deus se manifestar na vida de zilhões de pessoas ao nosso redor. Por que nós não queremos que Deus manifeste também o poder dele na nossa vida? Daniel tinha sido leal ao rei Dário. Ele tinha uma maior fidelidade ainda ao seu Deus. Deus é pessoal. Ele ouve as orações de seu povo. E as outras características do Deus que ouve as orações nesse capítulo são: ele é pessoal, ele ouve, ele responde, ele é um Deus vivo. E você pode ver isso lá no versículo 20, quando ele diz: ele é capaz de libertar o seu povo. Quando Nabucodonosor diz: o Deus de Daniel. No versículo 20, versículo 21, versículo 26 do texto, se você anota aí depois, você pode ler em casa. Deus tem essas características. Ele é um Deus pessoal, é um Deus vivo, ele ouve, ele responde. Sabe, não é um Deus morto, mas a oração precisa ser também uma expressão de nossa devoção pessoal a Deus. Um desejo que eu tenho de ter intimidade com Deus, de buscar isso. A terceira coisa, Daniel dedicou um tempo específico à oração. Havia uma consistência em sua vida de oração. O texto diz que 3 vezes por dia ele orava. Salmo 55, 16 e 17 diz: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me ouvirá. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Era costume dos judeus orarem 3 vezes por dia. E Daniel era judeu, orava 3 vezes por dia. Ou você acha que os muçulmanos copiaram da onde a oração de 3 vezes por dia? Se você estudar o Islã, você vai perceber que o Islã é um ajuntamento de várias religiões. Judaísmo, cristianismo, zoroastrismo, todos juntos. Ele pegou um pouquinho de cada uma e fundou o islamismo. É uma coisa, eles não comem carne de porco, assim como os judeus não comiam. Legal, né? Guardam o sábado. Bacana, né? Mas olha só, Jesus ensinou que nós devemos orar sempre e não desistir. Lucas capítulo 18, 1 diz: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. A parábola, a história que Jesus conta era daquela viúva insistente que ia na casa do juiz, todo o tempo batia lá: pô, olha aí a minha causa, dá uma olhada na minha causa, até que o homem ficou de saco cheio e disse: ok, vou atender essa mulher. Jesus diz: olha, da mesma forma que os seres humanos fazem, por causa da insistência, o Pai no céu também ouve por causa da tua fé, na insistência. Não que Deus vai mudar de ideia, mas a questão é, Deus quer que nós desenvolvamos a nossa fé, na insistência às vezes também. Orem sempre, Paulo disse, sem cessar, Tessalonicenses 1, 5:17, orem continuamente. O terceiro princípio, Daniel orou com ação de graças.
Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Você anda ansioso aí por coisas? Seria uma idiotice eu dizer isso, que nenhum ser humano, porque parece que faz parte, né, do ser humano ser ansioso, né? Tem gente que come chocolate para dar uma batida aí na ansiedade. Tem gente que cai dentro do trabalho para não sentir tanta ansiedade. Tem vários métodos aí que pessoas tentam controlar a ansiedade. Mas a Bíblia é clara, dizendo que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentar os nossos pedidos a Deus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardaria o nosso coração e nossa mente em Jesus Cristo. Quando nós estamos ansiosos, nós não sentimos paz, já percebeu? Nós estamos angustiados. Nós não sentimos paz, e não é projeto de Deus. O projeto de Deus é que a gente tenha paz no nosso coração, nas nossas decisões, de esperar no Senhor, de poder descansar um pouco. Em quinto lugar, Daniel tinha um lugar especial para oração. Por que Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado com o rosto para Jerusalém? Você que leu essa semana, você percebeu isso? Eu coloquei algumas coisas para vocês lá, como ler o texto, uma das coisas que chama a atenção é que ele ajoelhava, subia no quarto dele, ajoelhava na janela, com o rosto voltado em direção a Jerusalém. Por que ele fazia isso? Mais uma vez aqui, os muçulmanos fazem a mesma coisa, né? Eles fazem a oração voltada para Meca. Mais uma cópia do judaísmo, mas tudo bem. Olha só. 1 Reis, capítulo 8, versículo 4 e 45. Especificamente, o versículo 29 e o 30. Se você quiser ler isso aí em casa, você pode ler. 1 Reis 8, de 4 a 45. Mas vou ler só o 29 e o 30. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para esse templo. É a oração que Salomão faz para Deus. Senhor, que os teus olhos estejam voltados dia e noite para esse templo, lugar do qual dissestes que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer, voltado para esse lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para esse lugar. Ouve desde os céus, lugar da sua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Era um ensino que eles davam a todos os judeus, de que, por causa do templo estar lá e que Deus estaria lá, que Deus ouviria a oração. Então, é uma instrução que Daniel usava. Agora, você tem um lugar de oração? Você tem um lugar específico onde você se refugia, onde se diz, não, esse é um lugar de paz e de tranquilidade, onde eu oro, é o meu tempo, onde eu passo. Você tem um lugar de oração, assim como Daniel teve? Daniel ia para o quarto dele. Conheço a história de uma mulher que tinha o banheiro como lugar de oração dela, porque era o único lugar onde os filhos não iam incomodar ela. Mãe! Porque ela tinha colocado isso como um princípio. Mãe vai ao banheiro, não me incomodem. E os filhos não batiam na porta naquele momento. Então era o lugar de oração dela. Você tem um lugar de oração onde você diz, pô, esse é o meu refúgio de oração, é para onde eu vou quando eu preciso ficar sozinho? É muito importante que a gente tenha um lugar onde você tenha tranquilidade, onde você possa abrir o seu coração a Deus. Em sexto e último lugar, Daniel se ajoelhava quando orava. Aí você vai me perguntar agora aqui, agora quer dizer então que para orar tem que meter o joelho no chão? Eu não consigo orar de joelho no chão, eu tenho um problema no joelho que eu não consigo ficar de joelho. Agora, por que de joelhos? De novo, estamos falando de uma cultura judaica. De joelhos é a forma mais humilhante que alguém possa ficar. De joelhos na frente de alguém é sinal de rendição. Onde você não é mais seu, você está rendido. Não é a questão do ajoelhar. O importante não é a posição do corpo. O importante é a postura do coração diante de Deus. Volto a dizer aqui de novo. A forma não é importante. Se você ora em pé, se você grita, se você ora em silêncio. A forma não é importante, a essência é. O louvor em pé, não é importante louvar em pé, mas a essência do louvor, se ele brota do coração, é a atitude do coração.
Então, formato. Nós criamos formatos. Oramos assim, cantamos assim. Porque a gente... Nós criamos formas. Formas são os seres humanos que criam. Mas a essência é de Deus. A essência que Deus quer. Sabe, se eu louvo em pé, se eu canto em pé, se eu canto sentado, se eu canto deitado, se eu canto lá na frente ou lá no fundo, não importa. O importante é que brote do coração, que seja honesto. Se eu oro de joelho, se eu oro em pé, se eu oro deitado, se eu oro sentado, não importa. O importante é que venha, que brote do coração, tenha essência. É isso que importa, a essência, a postura do coração, não a postura do corpo. A igreja é a mesma coisa. A forma não é importante. Se você for olhar, nós temos dezenas de igrejas com formatos diferentes. Mas a forma não é importante. A essência é importante. Aquilo que importa, aquilo que realmente importa. E eu tenho visto muitas pessoas tolindo por fora, dizendo que tipo de roupa um cristão deve usar. Tem que usar, a mulher, se usar a saia, tem que ser pelo menos 2 dedos abaixo do joelho. Então você tem que vir com uma trena medir ali. No domingo, quando a mulher entrar no culto, eu vou dar uma trena para ver se realmente tem 2 dedos abaixo do joelho. Isso é besteira. Isso é besteira. Não é a roupa que você usa, claro que tem que ter decência, né? Mas não é a forma. O importante é a essência. E tolir por fora, gente, se nós começarmos o processo de santificação por fora, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos nos tornar pessoas tão duras, legalistas, porque na verdade, quando o coração é convertido, ele vai tomando o nosso exterior. Mas se nós convertermos o exterior, por dentro seremos, como Jesus disse para os religiosos na época dele, sepulcros caiados. Por fora são branquinhos, bonitinhos, por dentro podres. Porque invertemos o processo. A essência é importante, a forma não. Então não se atenha a formas. Se alguém diz, assim que é a forma de louvar. Não é assim. É mais uma forma. Mas a essência da adoração é a postura do coração diante de Deus. Para aplicar essa manhã, as pessoas, na época de Daniel, olhavam para Daniel quando ele estava enfrentando essas dificuldades e dizia assim, agora eu quero ver onde está teu Deus. As pessoas à nossa volta também, quando nós enfrentamos dificuldades, e a gente enfrenta dificuldade a dar com rodo aí, né? Questão financeira, ou você acha que só porque é cristão você não vai enfrentar questões financeiras? Vai enfrentar igual. Problemas familiares, problemas com filhos, no relacionamento com marido e esposa, no trabalho. O fato de sermos cristãos não nos exime do sofrimento, não nos exime, não é bíblico, a Bíblia não ensina isso. Porém, quando as pessoas olharem para nós, pelo fato de nós nos decidirmos para uma posição para Cristo, elas olham para nós e também querem, agora eu quero ver onde está esse Deus desse cara. Eles querem dizer isso, mas sabe o que Deus faz com a gente? Ele olha para nós e diz, eu quero ver onde está o meu Daniel. Aquele cara que confia em mim. Sabe, eu quero nessa manhã desafiar você, encorajar você também a se atrever a ser um Daniel, a ter uma vida ou ser uma pessoa de oração, sabe? Não precisa ir orar 3 vezes por dia agora também, como Daniel orava, isso era da época deles, mas tire um tempo, é importante uma disciplina espiritual. Da mesma forma como você sabe que o exercício físico é importante para o seu físico, o exercício espiritual da oração é tanto quanto. Nos traz a intimidade. E olha só, eu gosto muito, tem um movimento que se chama Renovare, do qual eu faço parte. Esse movimento é um movimento monástico. Não do formato antigo, do monasticismo antigo. Mas é um movimento que leva líderes e pastores a tirarem um tempo de silêncio, onde nós não falamos nada. A última vez nós fomos para um monastério aqui em São Conrado, lá no meio da montanha, lá em cima. Aí você tem toda aquela vista do mar, aquele silêncio, celulares são proibidos, computadores são proibidos, e você vai lá e passa um dia. Silêncio. Aí você olha em volta, tem gente tirando uma soneca.
Essa é a importância. Sabe o que é o princípio? É de calar diante do Senhor. É de acalmar o teu espírito. A oração leva a gente a ter calma de espírito, acalmar diante do Senhor. Sabe, se você está com um problema na tua vida, meu irmão, vai para o teu quarto e ora, calma teu coração diante do Senhor. Louve a Deus em primeiro lugar pela tua vida, você está vivo. Você ainda está vivo, não é? Isso é motivo de sobra para você soltar foguete. Vida é dom de Deus e você a tem, motivo de graça. Então, está com problema? Coloca isso. E você vai perceber que as tuas perspectivas estão mudando, vão mudando. E você diz, meu problema não é tão grave quanto eu imaginei que era. Por mais que seja. Mas eu quero encorajar você a ter ousadia nisso. A buscar de Deus, a buscar acalmar diante do Senhor, dar aquela respirada, leia um salmo. Se você sentir sono, durma mesmo. Sabe, dorme mesmo. Porque às vezes até no meio do sonho, Deus pode falar à tua mente, colocar palavras na tua mente que vão trazendo de volta à memória coisas que você já viveu, enfrentou e venceu. Mas o importante é nossa postura de coração diante do Senhor. Deus, eu preciso conversar com o Senhor. E aí você vai lá para o teu cantinho e abre o teu coração lá. Sabe? Muito importante isso. Vida de oração faz a diferença no cristão. Quando nós temos uma vida de oração, quando nós entregamos ao Senhor os nossos pesos, a nossa dor, o nosso sofrimento, e a gente começa a calar diante de Deus, a acalmar. E o nosso coração começa a bater conforme deveria. Não ansioso, angustiado, mas você acalma. Eu não sou, como eu vou dizer, o melhor nisso aí, sabe? Porque a minha personalidade é bastante ativa. Então, eu gosto de ter tudo nas minhas mãos, gosto de fazer, gosto de ter controle sobre as coisas, mas tive que aprender a calar diante do Senhor. E essa manhã eu quero encorajar você a atrever-se a ser um Daniel, um homem e uma mulher de oração, gigante de oração, né? Deus, reconheço, postura de coração entregue ao Senhor. Senhor meu Deus, louvamos ao Senhor nessa manhã, pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra e tirar dela também princípios para a nossa vida, e nós queremos ser homens e mulheres que têm uma atitude de coração rendida diante do Senhor, que entendem que o Senhor é dono de todas essas coisas e pode também tomar conta da minha dor, do meu anseio, da minha vida. Louvamos ao Senhor, porque de uma forma tão poética podemos cantar uma verdade tão grande, de que nós somos tão pequenos, tão falhos e fracos, que nós precisamos da Tua ajuda, da Tua orientação e direção. Nessa manhã eu quero orar por pessoas que talvez estejam enfrentando momentos de dificuldade. Eu quero pedir nessa manhã que o Senhor, de uma forma poderosa e de uma forma sobrenatural, possa também causar paz e conforto no coração dessa pessoa, para que a confiança no Deus de Daniel, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, meu Deus, nesse Deus verdadeiro, é possível vencer. Então, Deus, venha a nós nessa manhã interagir com a nossa dor, com o nosso problema. E eu peço nessa manhã uma bênção sobre cada um de nós, que nós possamos ter paz, tranquilidade na hora de tomar decisões, na hora de resolver as dificuldades, na hora de nos posicionarmos com relação àquilo que nos traz tanto sofrimento. Que o Senhor nos ajude a tomar a decisão correta, com paz no coração e com alegria. Peço nessa manhã que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo e dê bastante abraço aí. Até mais.